Bom, se você clicou nesse vídeo, você está interessado em achar um método para resolver, em princípio, qualquer equação de terceiro grau, inclusive na sua forma mais geral. O que eu vou tentar passar nesse vídeo é que existe sim como você encontrar um método. Eu não vou demonstrar o porquê, eu só vou mostrar o thought process de como utilizar esse método. E a gente vai partir dessa equação, tenha isso em mente, que os primeiros minutos do vídeo eles vão se basear nesse objetivo. A gente vai transformar essa equação, ou pelo menos esse polinômio, em um polinômio dessa forma aqui. Então, a gente vai eliminar a variável elevada ao quadrado. Isso vai ser extremamente importante para, de fato, aí você aplicar a formulinha, certo? Então, essa aqui vai ser o nosso ponto de partida. E para isso, para que a gente consiga eliminar o x², você vai precisar dessa transformação aqui. Então, você vai ter que dizer que o x é um y menos b sobre 3a. Dizendo que x é y menos b sobre 3a, você vai magicamente sumir com o valor de x². Mas o problema é que a gente vai ter que colocar essa informação nessa equação aqui de cima, que é o que eu vou fazer. Então, o x, lembrando que é y menos b sobre 3a. Essa parte do vídeo pode ser bem maçante, mas eu garanto que se você pular, vai perder toda a graça, certo? E o próximo passo seria você desenvolver essas potências em que o x aparece, né? E de alguma forma eliminar a parte que vai ter o y ao quadrado. Mas você vai ter que fazer isso de qualquer forma. Então, eu só vou expandir as potências. Aqui não tem muito o que fazer. Isso aqui ficou extremamente feio, realmente. Esse aqui já não é tão feio. Bom, vou ter que continuar aqui embaixo. E o D, finalmente. Então, se você tem um certo grau de facilidade com potências, né, binômio de Newton e tudo mais, isso aqui é trivial. A potência de 3 ficou isso aqui, né, só confirmando se está tudo certo. Ok, a potência de 2, associada ao coeficiente B. Também parece que está tudo certo. O C, só fazer a distributiva normalzinho, nem, não tem necessidade de dificuldade. Beleza. Agora você vai ter que abrir essas somas e vamos lá. Então, y ao cubo tinha um A, né, multiplicando ali, então não se esqueça disso. Fazendo a distributiva ali do A. 3A ao cubo. Certo. E aqui as coisas já começam a ficar interessantes, porque quando você multiplicar esse termo, o A aqui, por esse carinha aqui, que está multiplicando o Y, preste atenção, você vai ficar com isso aqui. Então, vai ficar 3y² B sobre 3. Só que aí você elimina e ficou só com isso. Então, vamos evitar ser prolixo. Né? Vai cancelar o A aqui. O Y com esse outro Y vai ficar Y².
e o 3 vai cancelar também, certo? Então ficou menos y ao quadrado b, e o próximo seria mais y b quadrado sobre 3a. Beleza. Olha só que legal, tem um y ao quadrado b, só que positivo dessa vez. Então, fazendo a distributiva agora do b com relação a todos esses elementos aqui. Tá? Então, você vai ficar com b sobre 3a ao quadrado menos 2b ao quadrado y sobre 3a. Certo. E agora, falta só os outros termos ali. dy menos bc sobre 3a mais d. Isso tudo igual a zero. Certo. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai sumir com a variável que está elevada ao quadrado. Então, y ao quadrado b some. E agora é só uma questão de reorganização, né? Aqui do seu polinômio. Então, vamos lá. Y ao cubo. Ele vai ficar sozinho. Agora, o próximo seria, já que o y ao quadrado some, o próximo tem que ser o y. Então, vou colocar um y aqui em evidência. Beleza, agora é só caçar onde aparece o y. Só tô vendo se eu não cometi nenhum erro bobo. Não. Certo. Ó, aqui você já tem um y e um y também. E esse cara também. Então, vamos, de alguma forma, organizar eles. Bom, esse aqui é fácil de organizar, né? Então, vai ficar c menos b quadrado sobre 3a. Ver se vocês concordam com isso. Se você pegar esse e esse, vai dar menos b, né? Se você somar. Menos b quadrado y sobre 3a. E aí tem o c ali. Beleza. E, por fim, os coeficientes que ficaram sozinhos. Que, no caso, vão ser o a menos b sobre 3a elevado ao cubo. Menos bc sobre 3a mais d. E esse cara aqui. Mais b sobre 3a ao quadrado. Certo. Aparentemente, nenhum erro, né? Então, 1, 2, 3, 4. 4 coeficientes, né? Independentes. Beleza. E aí, foi o que eu falei no início. A gente não tem mais uma variável elevada ao quadrado. A gente tem ao cubo a primeira e a zero, que seria a que seria que estava acompanhando todo esse coeficiente independente. Certo, só que aí, se a gente considerar que o a é diferente de zero, e ele tem que ser diferente de zero, senão a gente não teria um polinômio de terceiro grau lá do início, né? O a tem que ser diferente de zero. A gente sabe que o a é diferente de zero, e portanto você pode fazer algumas modelagens. Que modelagens seriam essas? Quer dizer, eu não quero ter um coeficiente ligado ao y elevado a 3. Então você divide todo mundo, né, por a, ambos os lados da igualdade. Fazendo isso, você vai ficar com c sobre a menos b quadrado sobre 3a quadrado. Eu estou dividindo por a, todos os termos aqui, né? Menos bc sobre 3a quadrado, mais d sobre a, mais b sobre a, b sobre 3a ao quadrado do zero, certo? Beleza. E aí eu vou chamar esse cara aqui de p e tudo isso aqui com o sinal, enfim, todo esse coeficiente independente de q. Devia ter dado Ctrl Z ali. Então você vai ficar com y mais p, py mais q. Isso vai dar zero. Que era o que eu disse inicialmente, né? Se você voltar lá no vídeo, uns 5 minutos, você vai chegar a essa conclusão, né? Que eu estava certo. Então, qual foi a brincadeira aqui? Você tinha inicialmente algo desse tipo,
Opa, cx mais d igual a zero. E você passou a ter essa outra equação de terceiro grau, que se você resolver, se você conseguir achar as raízes dessa equação modificada, em função de y agora, você acaba resolvendo a equação inicial. Por quê? Por causa do nosso statement de que o y, aliás, o x é y menos b sobre 3a. Então, se você encontrar cada valor de y, você vai ter o seu respectivo valor de x. Então, está tudo certo. Eu conseguindo resolver essa equação em função do y, você, de tabela, vai resolver a equação inicial lá do x. Certo? E agora, uma das raízes que você vai ter pela fórmula, por isso que eu estou escrevendo com índice 1 aqui, né? Uma das raízes, ela vai ser dada por uma coisa estranha. Então, é, é mais chata que aquela que você sabe do Bhaskara. Isso é fato, né? Você tá vendo aqui que ela é bem mais chata, mais difícil de decorar até certo ponto, mas nem tanto. Acho que isso aqui é trivial decorar. Beleza, eu vou fazer uma seleção aqui pra... Bom, é porque o segundo termo que você vai somar é muito parecido. Você só vai ter que trocar o sinal de menos, olha só. E aqui você soma. Então essa é a fórmula. Então, para você encontrar uma das raízes dessa equação aqui, você usa essa fórmula e você vai conseguir com certeza. Independente se ela for raiz complexa ou não, você vai ter aí essa resposta. E com isso, se você plugar aqui o y de 1, você automaticamente tem o x de 1. Tá? Certo? Beleza. Agora, algumas considerações legais. Que são, bom, se q sobre 2 ao quadrado mais p sobre 3 ao cubo for maior que zero, então você vai ter... Só um momento. Você vai ter apenas uma raiz real. Uma raiz real. E aí, se você tiver, por outro lado, o radicando igual a zero, então significa que você tem raízes reais. Você pode ter você com certeza vai ter 3 raízes reais. E aí, você pode ter... Bom, no caso aqui, você tem algumas possibilidades. Mas, você vai ter 3 raízes reais não distintas. Então, uma das raízes, ela vai ter a multiplicidade 2 e a outra vai ter 1, né? Obviamente. Então, significa que se você fizesse o Briot-Ruffini, depois que você encontra a primeira raiz, né? Porque você consegue descer o grau do polinômio y ao cubo e tal, sei lá, você encontra isso e a terceira raiz ela vai ser 5, sei lá. É um exemplo, né? Mas esse é o caso. Certamente você vai cair nessa situação se você ter essa igualdade sendo satisfeita. Então, se q sobre 2 ao quadrado mais p sobre 3 ao cubo for zero, você já sabe que pode acontecer essa situação que eu dei um exemplo de uma das raízes ter multiplicidade 2 e a outra 1, ou a multiplicidade ser 3. Então você vai encontrar as 3 raízes dando o mesmo valor alfa real, ou não. Aliás, real sim, com certeza.
É... Então é isso. Você pode ter essas duas possibilidades. Certo? E o último caso, como você deve imaginar, já que a gente só está falando de raiz real, é que Q sobre 2, P sobre 3, elevado ao cubo igual menor que zero agora. Isso com certeza vai te dar 3 raízes reais distintas. Ou seja, y1 é diferente de y2, que é diferente de y3. Beleza. E você deve estar se perguntando, mas e as raízes complexas? Como é que elas ficam? Beleza. Vou voltar aqui ao nosso polinômio py, que igual a zero. Vamos dizer que isso aqui é um p de y. Y aqui ficou meio deformado, beleza? Pelo teorema da álgebra, é, a gente sabe que esse polinômio ele pode ter uma raiz real mais duas complexas, né? Pelo teorema fundamental da álgebra, você tem essa constatação. Ou ele não tem nenhuma raiz complexa e, portanto, três raízes reais. E por que que ele não pode ter complexas quando ele tem três raízes reais? Bom, porque o grau desse polinômio aqui é 3 e, portanto, ele só pode ter três raízes. E se as três já são reais, obviamente não pode ter mais uma, porque senão daria número maior que 3 de raízes. Certo? E essas complexas, você sabe lá do ensino médio que elas são conjugadas. Então você vai ter um complexo Z1 A mais BI e um segundo complexo A menos BI. Trivial, né? Só trocar o sinal ali da parte imaginária. É... E é isso, né? Então essas são as duas possibilidades. Ou você tem duas complexas ou você não tem nenhuma complexa. E essas considerações aqui, né, esses tópicos, eles são legais porque se Q sobre 2 ao quadrado mais esse outro termo for maior que zero, você já sabe que ela vai ter duas raízes complexas. E se ela já tem duas raízes complexas, só tem uma real, se o cara te perguntasse a respeito do gráfico, você poderia dizer que é um gráfico assim. Ele só vai tocar o eixo X uma vez. Né? Isso quando Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo for maior que zero. E quem é P e Q? Bom, é da transformação lá que você fez polinomial, né? E aqui é o quê? Então você já vai ter esses valores com certeza. E beleza, você joga aqui, vê se isso é verdade. Se for verdade, você já sabe qual é o formato do gráfico. Pode ser assim, né? Ou ele pode começar do mais infinito. Podia ter começado assim. E ele não pode mais cair. Você sabe que para o menos infinito a função ela vai tender para o mais infinito. E a mesma coisa para o mais infinito. Ou se for assim também. Ela podia ser assim. Ou podia ser. Assim já não pode, né? Na verdade ela teria que ser injetora, crescente ou decrescente. Ela poderia fazer assim, né? Uma função assim. Ou uma função que só cai. Beleza. E os outros casos? Bom, os outros casos. O outro caso mais interessante para análise gráfica seria o de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo sendo menor do que zero, porque aí você sabe que todas as raízes são distintas e o gráfico seria mais ou menos assim. Então você pode ver que o eixo X foi cortado 3 vezes, logo essa condição aqui ela vai valer. Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo vai dar menor que zero. E o caso em que não dá menor que zero, que dá igual a zero, portanto, o último, é aquilo que eu falei. Pode ser que tenham multiplicidade, uma raiz tenha multiplicidade 3 ou
uma das multiplicidade é 2 de uma raiz e da outra é 1, significa que não. É porque a multiplicidade é par. No caso é 2, né? Só tem como ser 2. E essa que seria a raiz que repete, então seria o y2, e esse y3 seria aquela que tem multiplicidade ímpar. Onde tem o tangenciamento, a multiplicidade vai ser par. Ou ela tem as três raízes iguais, que é o caso mais canônico aí quando você estuda equações de terceiro grau, né, o gráfico, que seria x, a função y igual a x ao cubo. Né? Você pode ver que todas as raízes vão ser zero, até porque ela só cruza o eixo x no ponto de x igual a zero. Bom, espero que isso ajude a você resolver qualquer tipo de equação de terceiro grau, mesmo que isso resulte em raízes complexas. Eu vi que o feedback não, mas o tanto de views do vídeo sobre equações de terceiro grau foi muito elevado, e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo como, sei lá, forma de agradecimento pela marca de 100 inscritos. Se o vídeo ficou muito rápido, eu posso aplicar todo esse modus operandi a exemplos de aplicação. Esse foi o vídeo, até a próxima.